melhor que oxigênio. Dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. A resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta. Salve, salve, galera! Boa noite! Sejam todos bem-vindos de volta e vamos começar já fazendo aqui, né, a leitura das perguntas que apareceram para mim no primeiro tempo e vamos trazer as respostas para essas perguntas. Você consegue aumentar um pouquinho ele para mim, Renan, por favor? Aí, a primeira pergunta é do Caleb. Ele mandou assim: professor, por que o pois entre vírgulas tem valor conclusivo e separado por uma vírgula tem valor explicativo? Então, Caleb, você está preso só à pontuação. Não é bem isso, não, tá? Não basta mudar de lugar. As ideias precisam ser explicativa e conclusiva também. Ou seja, a relação que se estabelece entre a primeira oração e a última precisa estabelecer ideia de explicação para esse pois ser explicativo, o que vai determinar o uso da vírgula, de uma vírgula ou duas. E para além disso, o caso do pois entre vírgulas, ele é deslocado. Então, vem comigo no quadro aqui rapidinho, ó. Quando que eu tenho a ideia de explicação? Quando eu tenho uma ordem. Primeiro caso. Então, olha só. Presta atenção, vírgula, pois. Eu só vou usar o pois para trazer esse exemplo aqui. Pois cairá na prova. Primeiro caso, quando eu tenho uma ideia de ordem na primeira informação, ordem, instrução, enfim, tem que ter verbo no imperativo. A segunda informação introduzida por um pois, porque vai ser uma informação explicativa. Então, nesse caso, eu uso apenas, vou até trocar a cor aqui, uso apenas uma vírgula. Segundo caso, quando eu tenho a ideia de dedução, ok? Por quê? Porque existe um fato, e esse fato me permite chegar a uma determinada dedução. Então, exemplo. Meu pai está em casa, vírgula, pois a luz está acesa. Aqui pega? Pega. Então, repara, eu tenho um fato. Qual é o fato? A luz está acesa. Eu cheguei a casa e eu vi a luz acesa. Aí eu deduzo que o meu pai está em casa, porque a luz está acesa. Então, esse pois é explicativo que justifica uma vírgula. E aí, repara, uma oração, outra oração. O pois está antes do verbo, porque o verbo da outra oração está aqui, ó. O verbo da outra oração está aqui. O pois está antes. Ele é explicativo. Para ele ser conclusivo, ele é intercalado. E eu não posso simplesmente intercalar aqui e vai virar conclusivo. Não. As ideias entre as orações precisam ser ideias conclusivas. Então, por exemplo, estudei bastante
para o Enem. Se eu estudei bastante, o que eu posso esperar? Que eu faça uma excelente prova, que eu tire uma nota maravilhosa, que eu vá bem. Tudo isso são coisas que eu posso esperar. Então, são as conclusões que eu posso tirar. Aí, nesse caso, eu ponho ponto e vírgula primeiro, tá? E vou dizer, ó, estudei bastante para o Enem. Farei, vírgula, pois, vírgula, uma excelente prova. Repara, primeira oração, estudei bastante para o Enem. Segunda oração, farei uma excelente prova. O pois está depois do verbo da oração com a qual ele dialoga. E além disso, esta oração, em relação à anterior, mantém ideia de uma conclusão de fato. Por isso que o pois tem de vir entre vírgulas, ok? Bem, segunda pergunta. O Mankey mandou assim, professor, como se usa o ponto e vírgula organizando os termos na mesma linha? São as outras situações que a gente viu, Mankey. Quais são elas? Primeiro caso, quando eu faço a supressão do conectivo. Segundo caso, quando eu tenho períodos longos. Terceiro caso, quando o meu período já tem muita vírgula. E aí eu uso ponto e vírgula para diferenciar um pouco, ok? A Nani mandou para mim, boa noite, Filipão, boa noite, meu amor. Por que na sigla do nome exemplo existe um ponto antes de dois pontos? Excelente pergunta, Nani. Ó, vem aqui comigo no quadro novamente. Olha só, a palavra é exemplo. Então, exemplo. Depois da palavra exemplo, a gente coloca dois pontos, ok? Sendo que eu não escrevo a palavra exemplo, eu abrevio. Então, eu ponho exemplo, que é o EX. Cadê outra caneta? Aqui. Aí eu ponho um ponto, porque esse ponto indica que essa palavra foi abreviada. E os dois pontos indicam justamente a introdução do exemplo. Então, esses dois pontos continuam aqui. Esse ponto é a abreviação da palavra exemplo. Beleza? E a última pergunta que chegou aqui para mim foi, professor, quando for citar, uso apenas os dois pontos ou uso as aspas também? Então, Davi, se você for reproduzir fielmente as palavras da pessoa que você está citando, as aspas são obrigatórias. Decorei um trecho de uma música, eu vou usar esse verso. Aspas, obrigatoriamente. Os dois pontos não são obrigatórios, tá? Na verdade, o ideal seria usar, mas o Enem, nesse ponto, não cobra isso como uma exigência, tá bem? Bom, agora nós vamos falar sobre os aspectos semânticos no que diz respeito à pontuação. Como isso gera problemas, como isso gera danos de sentido. E aí vocês vão reparar que muitas das ocorrências aqui também aparecem nos textos. Então, ó, a ausência da vírgula gera novos sentidos. Sentidos diferentes daqueles que nós estávamos prevendo. Reparem aqui, ó. Brasil perde o segundo set para os Estados Unidos por 21-25. Vamos virar meninas. Toronto, 2015. Bom, aqui, sem a vírgula, o time Brasil está dizendo que nós, e aí o nós engloba todos, o eu, o tu, o ele, tá? É todo mundo. Nós vamos virar meninas, nós vamos nos tornar meninas. É como, por exemplo, vocês vão virar universitários. Vocês vão virar médicos, arquitetos, psicólogos, jornalistas, professores, engenheiros, advogados, enfim. O virar aqui
sem a vírgula nessa frase, ganha o sentido de tornar-se, transformar-se. Agora, se eu coloco a vírgula aqui, o que que muda? Muda que eu estaria conversando com as meninas. Vamos virar, vírgula, meninas. Meninas seria o aposto, que era a intenção inicial, tá? E isso aqui é exatamente um texto vinculado a uma rede social, que é o Twitter. Ah, o Twitter que veiculou isso? Não. É uma conta do Twitter que faz referência ao time do Brasil. Então, o desconhecimento da pontuação muda completamente o sentido de um texto, tá bem? A vírgula aqui diria, vamos virar o quê? O placar. A ideia ficaria implícita. E o meninas fazendo referência a com quem eu falo, ou seja, o time, com certeza, era o time de meninas. Então eu estou falando com elas, com as meninas, conversando com elas. É o vocativo. E aí, reparem, eu poderia deslocar o vocativo. Meninas, vamos virar. Vamos, meninas, virar. Esse vocativo ele é sempre separado por vírgulas. Por que a gente não falou sobre o vocativo? Porque vocês não vão usar vocativos na redação de vocês, ok? Reparem aqui, ó. Vendo meninas, aceito o cartão. A ausência da vírgula aí. O verbo vender, e aqui ainda tem uma ambiguidade. O verbo vender é um verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto exige objeto direto. Então, quem vende, vende algo. Se eu não coloco a vírgula aqui, eu estou dizendo que aquilo que eu vendo são meninas. Ou seja, eu estou anunciando meninas para venda. Não era essa a intenção. Tanto que ela tem uma mãozinha indicando... Opa, deixei a garrafa cair. Ela tem uma mãozinha indicando que ela verdadeiramente vende. Então, por exemplo, eu poderia tirar uma foto disso daqui. Eu poderia tirar uma foto, ó, desse controle aqui. E eu poderia tirar essa foto, colocar e falar assim, gente, vendo. E apontando ali para o que eu verdadeiramente vendo. Ou seja, o objeto direto estaria implícito na construção, porque haveria uma foto indicando o que eu vendo. Mas a ausência de vírgula aqui indica gramaticalmente que o que está sendo vendido são as meninas. Então isso gera uma mudança de sentido. E aí você pode me perguntar, Felipe, por que você falou que tem uma ambiguidade? Porque aqui eu posso ter o vendo no sentido de ver. Tá? Só que aí quando eu vejo o segundo, né? A segunda oração, aceito o cartão, não faria sentido ser olhando meninas, aceito o cartão. Aceito o cartão faz sentido no ambiente de venda, do verbo vender, tá? De compra, de aquisição de alguma coisa. Então, quando eu pego o contexto como um todo, todas as informações, aí sim eu entendo que o vendo aqui é do verbo vender e que ela deveria ter usado uma vírgula. Por quê? Porque, mais uma vez, ela estaria se direcionando às meninas. Então, meninas aqui corresponde a um vocativo. O vocativo é o termo para o qual eu me direciono, com quem eu converso, ok? Então, mais uma vez, o objeto direto estaria indicado na imagem, beleza? Bom, olhem como a ausência de leitura prejudica, a ausência de pontuação prejudica a leitura, consequentemente prejudica o entendimento. Olha aqui, ó, proibido, bicicletas, fumar, cães. Aí alguém foi e desenhou isso daqui. Olha aqui, o desenho de uma bicicleta fumando um cão. E a ideia do X indicando que isso é proibido. Reparem, isso aqui faz sentido? Essa imagem faz sentido? É uma imagem possível do ponto de vista da realidade? Não é. E justamente por não ser,
essa leitura não é cabível, essa interpretação não é adequada. E nós precisamos lidar com o plano da realidade, tá? Então, um tipo de placa como essa daqui precisa ser verdadeiramente bem elucidado para que todos, com facilidade, possam compreender aquilo que está sendo transmitido ali, tá bem? Bom, olhem como prejudica a leitura do texto, ó. Tô vendendo, meu filho não usa, mais valor R$150, entrego. Não tem pontuação nenhuma. Tô vendendo, meu filho não usa, mais valor R$150, entrego. Tem muitas informações, ó. Tô vendendo, não usa e entrego. Tem 3 orações. Só por ter 3 orações, já haveria necessidade de haver aí um sequenciamento de orações, tá? Estou vendendo alguma coisa que, mais uma vez, estaria com algo explícito na imagem, o objeto direto. Vírgula, ponto e vírgula, poderia até ser um ponto. Meu filho não usa mais, com i. Ou seja, o motivo de estar vendendo é o meu filho não usar mais. Valor R$150. Entrego, faço a entrega, realizo a entrega. Então, reparem como, fazendo a separação, a gente consegue entender. Mas sem a separação, olha como esse texto foi mal escrito, não tem uma pontuação. E aí você vai falar assim, mas isso não acontece numa redação. Então, pior é que acontece. O que mais tem é gente que acha que só se põe ponto final. Ou pior, gente que sai botando vírgula em todas as palavras. Tô, vírgula, vendendo, vírgula, meu, vírgula, filho, vírgula, não, vírgula, usa, vírgula, mais, vírgula, valor, vírgula, 150, vírgula, reais, vírgula, entrego, ponto. Isso não existe. Existem regras. E essas regras precisam ser seguidas para que o seu texto seja fluido, coerente, coeso e possa transmitir de verdade aquilo que você tem como intenção textual, ok? O uso da vírgula ou a ausência de pontuação pode gerar uma ambiguidade. Então, olha aqui, ó. A Nani, a gata, arranhou. Reparem que o verbo arranhar está na terceira pessoa do singular. A Nani, a gata, arranhou. Vem comigo no quadro, ó. A Nani, a gata, arranhou. Aqui. Acho que é com 2 N's, né? Mas enfim. A Nani, a gata, arranhou. Bem, quando eu olho ali para o meu verbo, eu percebo que o verbo está na terceira pessoa do singular. O que isso significa dizer, Felipe? Que o sujeito concorda com o verbo. E ele também precisa estar na terceira pessoa do singular. Aí quando eu olho para o sujeito, eu vejo aqui que tem o termo Nani e tem o termo gata. Os dois se encontram na terceira pessoa do singular. E aí eu resolvi o problema? Claro que não, eu tenho um problema. Por quê? Porque eu não tenho 2 sujeitos, eu não tenho 2 núcleos. Por que eu não tenho 2 núcleos? Porque não tem um E. Porque não tem uma vírgula coordenando, tá? Então reparem, aqui, quem arranha, arranha algo ou alguém. Esse verbo é um verbo transitivo direto. O que isso significa dizer? Obrigatoriamente, um desses 2 termos é o objeto direto. E o outro é o sujeito. Então a vírgula desfaria uma ambiguidade. Que ambiguidade? Volta aqui no material. Quem foi que arranhou? A Nani arranhou a gata ou a gata arranhou a Nani? Ou seja, para eu desfazer essa ambiguidade, eu teria que colocar a vírgula. Ó. A Nani, vírgula, a gata arranhou. Por que eu poria aquela vírgula ali? Porque eu tirei o objeto direto do final e desloquei. Olhem a ordem direta aqui embaixo. A gata arranhou a Nani. Na ordem direta,
a construção não apresenta nenhum problema de ambiguidade. Agora, quando eu desloco um termo, ele passa a apresentar uma possibilidade de outra leitura, que é a ambiguidade, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Ou seja, os textos, eles precisam transmitir uma informação que não garanta outra interpretação possível, tá? Então aqui, ó, respeite o pedestre, não pare na faixa. Olha aí a ausência de vírgula. Não parar na faixa é o que garante o respeito ao pedestre. Mas não teria que ter vírgula aí? Ó, respeite o pedestre, não pare na faixa. Respeite o pedestre. Respeite, verbo. Pare, verbo. Eu tenho duas orações, não teria que ter vírgula? Ou um ponto e vírgula. Então, ó, respeite o pedestre. Ponto e vírgula. Ponto, vírgula. Não pare na faixa. Eu poria uma vírgula. Por quê? Porque eu teria a seguinte ideia. Respeite o pedestre. Logo, não pare na faixa. Ou seja, uma ideia conclusiva. Uma ideia de conclusão em relação ao respeito ao pedestre é eu não parar na faixa. Então, a ausência de vírgula pode gerar uma ambiguidade. Mas por que pode gerar uma ambiguidade, Felipe? Porque eu poderia falar assim, ó, respeite o pedestre não. Pare na faixa. Essa seria uma outra leitura. Ou seja, se eu leio aqui, porque o não está do lado de pedestre, ó, respeite o pedestre não. Eu posso entender o quê? Não respeite o pedestre. Vai lá, para na faixa, deixa o pedestre, ó, se ferrar. Ou seja, não ter uma pontuação aqui gera a possibilidade de mais de uma leitura, de mais de um entendimento. Ah, e qual é o possível? Os dois são possíveis. Ah, e o meu corretor numa situação dessa? Ele não vai entender que eu quis dizer? Meu camarada, entre o que você quis dizer e o que você verdadeiramente disse, existe um abismo. E ele vai tirar ponto seu por essa ambiguidade, porque você não foi claro suficientemente com as suas palavras, com as suas construções, e isso é algo criterioso nos textos. A clareza do seu texto, a organização das ideias, isso precisa estar bem evidente no texto. A pontuação pode interferir bastante, tá bem? Bem, uma vírgula pode mudar absolutamente todo o sentido. Olha aqui, ó. A mesma frase com uma vírgula. Mãe só tem uma. Na outra, mãe só tem uma. Repara, quando eu falo mãe só tem uma sem vírgula, eu estou dizendo o quê? Que a mãe é insubstituível. Eu estou enaltecendo a imagem da mãe. Estou dizendo, ó, mãe só tem uma. Mãe é sujeito da oração, só tem uma. Então, a mãe é o termo sobre o qual eu faço uma declaração. E o segundo caso, eu estou respondendo à minha mãe que algo que ela me pediu, que ela me perguntou, só tinha um. Então, por exemplo, minha mãe vira e fala assim para mim, Felipe, olha na geladeira e veja quantas garrafas de água há. Aí eu abro a geladeira e eu falo, mãe, só tem uma. Só tem uma o quê? Uma garrafa. Eu não vou precisar das outras informações porque existirá, obviamente, um contexto que retomará essas ideias. Então, aqui mãe não é sujeito. Aqui mãe é o termo com o qual eu falo. É a pessoa para a qual eu me direciono. Ou seja, vocativo. A vírgula mudou o sentido da frase e mudou a função sintática dos termos. Aqui, sem a vírgula, mãe exerce a função sintática de sujeito. E é, como eu falei, o termo sobre o qual eu faço uma declaração, enaltecendo, trazendo a importância da mãe ali. Na segunda,
Mãe é o vocativo. É o termo com o qual eu falo, para o qual eu me direciono. E eu não trago nenhum enaltecimento para a mãe aqui, nenhuma ênfase atrelada a ela. Eu falo para ela que daquilo que ela quis saber, só havia uma coisa, um item, um ser. Entenderam? Então a vírgula pode mudar completamente um sentido da frase. Logo, uma vírgula colocada inadequadamente muda aquilo que você está querendo dizer, tá? Olhem aqui, ó. Serra critica roubalheira e Dilma, viúvos da estagnação. Serra critica roubalheira e Dilma, viúvas da estagnação. Olha só. Aqui eu tenho uma vírgula antes do E. E aqui eu não tenho uma vírgula. Ah, eu estou entendendo a mesma coisa. Volta comigo aqui. Ah, não, eu apaguei, que era do primeiro caso. Mas vamos lembrar daquele caso que eu botei lá no quadro. Ana gosta de sorvete de morango. Ponto e vírgula. André, vírgula, de chocolate. Essa vírgula antes do de chocolate, ela marca o quê? Elipse, tá? E eu falei com vocês o seguinte, quando eu tenho sujeitos diferentes para as orações, eu posso colocar a vírgula. Mas por que eu posso? Porque justamente pode haver situação em que eu tenho mais de um sentido. Então aqui era o caso de se usar uma vírgula para desfazer esse sentido, né, mais amplo. Então repara, quando eu uso essa primeira construção aqui, Serra critica roubalheira. O que o Serra critica? Roubalheira. Serra é sujeito do verbo criticar aqui, ok? Vírgula. E Dilma, a outra vírgula aqui, marcaria a omissão do verbo criticar. E Dilma critica viúvos da estagnação. Ou seja, Serra, sujeito de critica roubalheira. Dilma, sujeito de critica viúvos da estagnação. Sujeitos diferentes para os predicados, uso da vírgula facultativo. Então aqui é aconselhável. Por quê? Porque quando eu venho para o segundo caso, olha a leitura que se faz. Serra critica roubalheira e Dilma. Serra critica, quem critica, critica algo. Verbo transitivo direto. O que o Serra critica? Duas coisas. Uma, roubalheira, outra, Dilma. Ou seja, tanto a roubalheira quanto a Dilma são alvos da crítica de Serra. A Dilma não é mais sujeito. E aí, viúvas da estagnação são a roubalheira e a Dilma. Logo, viúvas da estagnação viraria aposto explicativo dos objetos diretos. Ou seja, mudou totalmente. Volta aqui. Roubalheira é objeto direto de critica. Critica, roubalheira é o predicado do sujeito Serra, nesse primeiro caso. Dilma é sujeito do predicado critica viúvos da estagnação. Viúvos da estagnação, objeto direto do verbo critica. Pronto. Agora aqui embaixo. Serra é sujeito, critica é verbo transitivo direto. Tem dois objetos diretos, roubalheira e Dilma. E viúvas da estagnação, aposto explicativo dos dois objetos diretos. Ou seja, muda o sentido e muda a função sintática, assim como aconteceu com o caso daqui, da mãe. Então uma vírgula pode mudar completamente o sentido. O ideal aqui era fazer igualzinho está aqui, com a vírgula. Por quê? É facultativo, mas o seu uso evita um sentido deturpado, evita a construção inadequada do sentido, ok? Bem, reparem aqui em algumas situações, tá? Pode ser uma pausa ou não, Não visualiza. Não visualiza. Então, olha só. Alguém ia visualizar algo, aí a pessoa resolve que não vai mais, eu falo, não, visualiza.
Ó, vírgula, eu quero que ela visualize. Se eu não quero que ela visualize, eu falo assim, não visualiza. Ok? Pode criar heróis. Aquilo apenas os pró-alunos conseguirão fazer. De todo mundo no mundo, de todo o universo, somente os pró-alunos serão capazes de realizar aquilo, sem vírgula. Aquilo apenas os pró-alunos conseguirão fazer. Eu menosprezo o problema. Eu olho para a questão, aquilo ali, e ó, a vírgula mudou o significado. Tá? Pode ser a solução ou não. Vamos errar as questões, vírgula. Nada foi explicado direito. Então, eu afirmo que vamos errar as questões. Justificativa para errarmos as questões? Nada ter sido explicado direito. Agora, se eu mudo a vírgula de lugar, vamos errar as questões? Nada. Outra afirmação. Justificativa. Foi explicado direito? Ó, mudei a vírgula. Só mudei a vírgula de lugar. Mudou completamente o sentido. Pode ser autoritário, de você estar dando uma ordem. Aceito, obrigado. Na outra, aceito, obrigado. O primeiro caso tem duas leituras possíveis. A gente chegou numa festa e tal, eu vou lá e te dou um presente, te dei esse presente. E você não agradeceu, eu viro para você e falo assim, eu aceito, obrigado. Eu estou esperando você falar para mim, obrigado, agradecendo, tá? Ou aquela situação de você ter aceitado alguma coisa obrigatoriamente. Então você foi a uma festa, chega alguém te oferecendo algo, você não quer, e a sua mãe belisca e fala, pega! Aí você aceita obrigado. Ou seja, você foi obrigado a aceitar aquilo. E o segundo caso, alguém te oferece algo, quer um biscoito? Aí você fala assim, aceito. E em seguida, agradece. Obrigado. Pode criar vilões. Este, meu amigo, é falso. Então tem alguém aqui do meu lado e eu estou falando com o meu amigo. Este, meu amigo é a pessoa que está aqui na minha frente. É falso. O falso é este aqui, que está do meu lado aqui, ó. Se eu tiro as vírgulas, eu estou dizendo que o meu amigo é falso. Este meu amigo é falso. O meu amigo é de quem eu falo. No primeiro caso, o meu amigo é com quem eu falo. Pode mudar uma opinião. Não, é interessante. Continua, fala. Se eu tiro a vírgula, não é interessante. Para, chega, acabou. Tá? Ou seja, reparem que as frases estão idênticas. Só estou ou acrescentando a vírgula ou mudando a vírgula de lugar, ok? E aí, tem esse textinho aqui que tem uma história que eu gosto bastante, obviamente. Né? Acredito que isso foi inventado, mas é bem legal para a gente trabalhar essa questão da pontuação. Um senhor de idade, muito rico, estava passando muito mal e pressentiu que ia morrer. Então ele resolveu escrever um testamento, mas não deu tempo de colocar as pontuações. Ele só colocou o ponto final. Quando ele botou o ponto final, ele morreu. E nesse texto ele cita 4 possíveis beneficiários que, se souberem usar as pontuações, podem tentar argumentar em seu favor. E assim essas pessoas fizeram. Reescreveram esse texto, comprovando para a justiça que o testamento estava direcionado a elas, como elas sendo as beneficiárias. Consequentemente, há 4 possibilidades de reescritura desse texto. Deixe os meus bens à minha irmã. Não é meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Queria que vocês mandassem aí algumas possibilidades de reescritura e no final quero que vocês me digam qual é o único, porque apesar das 4 possibilidades de pontuação, a gente vai entender que somente uma pode verdadeiramente ser a beneficiária, tá? Eu vou ver aqui uma pergunta enquanto vocês vão mandando algumas possibilidades aí, tá? A Ludmila mandou assim, Felipe, não se pode usar vírgula antes do E, até onde eu sei, no entanto, já me deparei com algumas exceções em que se usa a vírgula antes do E. Qual exceção é? Ludmila, eu não falei que não se usa vírgula antes do E, tá? Não tome essa conclusão, não tome isso como uma verdade, eu não falei isso em nenhum momento.
Eu falei que o E aditivo não pede vírgula antes, com duas exceções. Primeira exceção, o polissíndeto, tá? No polissíndeto vocês são obrigados a usarem a vírgula antes do E. Então, ó, e estudou, vírgula, e resolveu questões, vírgula, e realizou simulados, vírgula, e discutiu com os amigos os assuntos. Ó, todos esses e's precisam ser antecipados por vírgulas, ok? Segundo caso foi o que a gente acabou de ver. Enquanto vocês estão aqui, eu vou voltar aqui rapidinho, ó. Aqui. Quando eu tenho sujeitos diferentes para os predicados. Aqui é facultativo, não é obrigatório. E tem as situações do E em que o E não é aditivo. Quando ele é adversativo, a vírgula é obrigatória antes dele. Quando ele é conclusivo, a vírgula é obrigatória antes dele. Ok? M mandou assim: professor, posso colocar entre vírgulas uma frase no plural e continuar depois com o restante do período no singular? Olha, eu não entendi a sua pergunta. O que seria exatamente isso? Manda um exemplo aí e a gente tenta analisar na prática, porque assim não fez sentido para mim. Se o que vem depois mantém diálogo com o sujeito do período anterior, tem que estar tudo no plural. Ou tudo no singular ou tudo no plural. Se não for essa a sua pergunta, eu precisaria realmente de um exemplo para que você ilustrasse isso para mim, tá bem? Bem, já apareceram aqui algumas possibilidades. Ó, deixa os meus bens a minha irmã, não, vírgula. A meu sobrinho, jamais, vírgula. Será paga a conta do alfaiate. Aos pobres, está incompleto ali. Será paga a conta do alfaiate. Alguém botou ali, nada aos pobres. Tá, uma possibilidade. Então, olha só, ele cita a irmã, ele cita o sobrinho, ele cita o alfaiate, ele cita os pobres. 4 possíveis beneficiários. Olhem a primeira reescritura. Deixo os meus bens a minha irmã, vírgula. Não a meu sobrinho, ponto. Jamais será paga a conta do alfaiate, ponto. Nada aos pobres, ponto. Segundo caso, o sobrinho sendo beneficiário. Deixo os meus bens a minha irmã? Não. A meu sobrinho, ponto. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres, ponto. Terceiro caso, com o alfaiate sendo beneficiário. Deixo os meus bens a minha irmã? Não, ponto. A meu sobrinho? Jamais, ponto. Será paga a conta do alfaiate, ponto. Nada aos pobres, ponto. E sendo beneficiário agora, os pobres. Deixo os meus bens a minha irmã? Não, ponto. A meu sobrinho? Jamais, ponto. Será paga a conta do alfaiate? Nada aos pobres. Bem, essas 4 possibilidades, realmente, do ponto de vista gramatical, são aceitáveis. No entanto, somente uma verdadeiramente, do ponto de vista do gênero textual, é possível. Então, olha só. Quem deixa algo a alguém, tá? O que eu deixo? Os meus bens, objeto direto. A quem? A quem? É muito importante a gente pensar isso. Quando você olha para a palavra alfaiate, você não tem o ao alfaiate, já eliminaria essa possibilidade do ponto de vista gramatical. Ou seja, reconhecendo as funções sintáticas aí, a regência e tudo mais. Aos pobres, tem, ok? A meu sobrinho tem o a minha irmã tem o a, que são as preposições. Ótimo, belezinha. Só que agora reparem, ele já diz aqui o que ele deixa. Meus bens. Perto de pobres tem a palavra nada. Ou seja, ele muda de bens para nada.
o que já anula os pobres também. Então anulou pobre, anulou alfaiate. Ficam a irmã e o sobrinho. Qual dos dois é verdadeiramente o beneficiário? Para que eu tenha o sobrinho como beneficiário, eu teria que fazer uma pergunta. Deixo os meus bens à minha irmã? Interrogação. Não, o não negando a pergunta. A meu sobrinho. E aí viria a afirmação. Essa também não é adequada. Por que ela não é adequada, Felipe? Simples. Porque num testamento não se faz perguntas. Um testamento é feito com afirmações. Então, deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Ele fez duas afirmações. Deixo a minha irmã, não a meu sobrinho, ou seja, não quero que meu sobrinho receba. Jamais será paga a conta do alfaiate. Outra afirmação. Olha o ponto final aqui. O ponto final, ele fecha uma frase declarativa. Nada aos pobres, ou seja, deixo nada aos pobres. Por que ele não botou o verbo de novo? Porque há elipse, o apagamento de um termo que já foi dito anteriormente e que se trouxesse ali mais uma vez, seria uma repetição desnecessária, ok? Bem, para a gente fechar aqui, deixe-me ver aqui uma pergunta que chegou para mim. Professor Felipe, dentro de um texto, um determinado período termina no ponto final ou o período pode terminar em um ponto e vírgula? Pergunta do Cláudio. Todo período é finalizado com ponto final. Se tem ponto e vírgula, o que vem depois ainda é continuação do período, tá? Então, o que veio antes e o que veio depois do ponto e vírgula constituem o mesmo período. E o Luiz Eduardo mandou. Boa noite, professor. Na placa, se fosse escrito assim, respeite o pedestre, exclamação. Não pare na faixa, estaria errado? Não, não estaria. Porque quando você diz respeite o pedestre e põe uma exclamação, você está trazendo ali mais com um tom de ordem, né? Porque você tem o verbo no imperativo e você tem a exclamação marcando essa ideia bem enfática aí, ok? Então, dúvidas resolvidas, texto também analisado e eu quero convidá-los mais uma vez para a nossa reta final, o nosso programa, né, reta final. A gente está chegando ao final do dia de hoje, às 8 horas. Às 8 horas, irá terminar a votação para que você possa escolher o tema que você quer na semana que vem. Que cada professor possa lecionar para tirar as suas dúvidas finais. Então, eu, Otto, Leandro Vieira, Leandro Almeida, David, Carol, Cavalieri, Viug, enfim, todos os professores. Vocês vão escolher para cada professor um tema para que nós tratemos desse tema na semana que vem como uma medida de revisão para que vocês fiquem, tinindos para a prova, ok? E além disso, vem muito mais coisa, né? Fala. O pessoal está perguntando onde vota. Só entrar lá no site da reta final, o link deve estar aí no chat. O link está no chat, tá? É o site do Reta Final. Lá vocês têm a opção de votar. E faltam 45 minutos para encerrar. Encerra hoje, 8 horas. Renan, eu quero só antes de terminar, deixar um beijo aqui, que os meus alunos do município pediram para deixar um beijo para eles hoje no ao vivo. Minhas crianças da turma 1402 são piquititinhos. Falaram, tio, manda um beijo ao vivo pra gente. Então, um beijo para vocês, meus amores. Galera, aguardo todo mundo votando lá. Espero vocês semana que vem pra gente arrasar aí na aula de revisão que vocês vão decidir. Beijo imenso, excelente semana, valeu, tchau, tchau. Valeu, Renan. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.